Olá, que bom ter você aqui. A gente já percorreu uma ampla jornada de aprendizado juntos. Então, vamos para mais uma aula? Hoje, nosso foco vai ser no manejo do solo e o manejo integrado de pragas e doenças. Solo é considerado um dos fatores mais importantes para a boa produtividade do café. Com um manejo adequado, ele permite que o cafeeiro tenha um bom desenvolvimento das raízes, o que favorece o desenvolvimento de plantas mais nutridas e saudáveis. As técnicas de conservação do solo, quando bem aplicadas, possibilitam também o manejo e a conservação da água, o que favorece a produção e as demais áreas da propriedade, inclusive as áreas de preservação ambiental. A conservação do solo permite, ainda, o controle de processos erosivos e melhorias nas suas condições físicas, químicas e biológicas. Usar cobertura vegetal visando a proteção do solo é uma prática que, além de ajudar no controle de erosões, evita a compactação do solo, um problema que pode comprometer o desenvolvimento das raízes das plantas. Outras técnicas, como a construção de terraços em terrenos com declive, bacias de contenção de água, carreadores e estradas em nível, ajudam a armazenar a água e servem para conduzir e reduzir a velocidade dela. Isso melhora a infiltração da água, evita o carreamento do solo e a perda de matéria orgânica e nutrientes. Dessa forma, você consegue conservar a água por mais tempo na propriedade e melhorar os níveis do lençol freático. Outra forte aliada no controle de erosões é a utilização de barreiras naturais, como quebra-ventos e corredores de vegetação, que podem ser feitos com espécies arbóreas ou adubos verdes. Por falar em erosões, é muito importante que você identifique as áreas degradadas da sua propriedade, nos croquis e mapas elaborados. Você também pode identificar essas áreas no campo, sinalizando com placas ou faixas. Assim, fica mais fácil executar ações para recuperar esses locais. Deixa eu te dar alguns exemplos dessas ações. Você pode desviar, conter ou distribuir de maneira mais dispersa a água das chuvas que estejam causando danos nessas áreas. Você também pode adotar práticas para evitar a formação de enxurradas e do processo erosivo, como bacias para contenção de água, carreadores em nível e lombadas nos carreadores. Dê preferência ao plantio em nível em locais com maior declive e evite plantar as linhas de café montanha abaixo. Busque manter as áreas degradadas com o solo coberto e não exagere no uso de herbicidas, principalmente os pré-emergentes. Além de ajudar na contenção de erosões, manter o solo coberto oferece diversos outros benefícios, como melhores condições para o desenvolvimento das plantas de café, abrigo para inimigos naturais de pragas e doenças, com desenvolvimento das raízes, melhor captação de água e aumento na microbiota do solo. Outra dica é manter as entrelinhas do cafezal cobertas pelo mato ou cultivando gramíneas ou leguminosas. Isso vai diminuir seus problemas com espécies invasoras, além de aumentar a retenção de água no solo, a produção de biomassa e a disponibilidade de nitrogênio no solo. Aliás, as leguminosas são excelentes aliadas na fixação biológica de nitrogênio, que é muito importante para melhorar a fertilidade do solo e economizar insumos. O uso de plantas nas entrelinhas também ajuda a melhorar o perfil do solo, porque deixa ele mais macio e poroso, evitando a compactação. E um solo macio, poroso e fértil favorece muito a presença de micro-organismos benéficos. É só vantagem, né? Outra técnica interessante e muito positiva é a roçada alternada do mato. Gramíneas ou leguminosas, que é quando você roça uma rua sim e uma rua não, dos talhões do café. Fazendo isso, você conserva o solo sempre coberto de biomassa e cria um habitat benéfico para inimigos naturais de pragas e doenças. Falando nisso, é bom dizer que a roçada mecânica pode trazer mais benefícios que o uso de herbicidas. Então, sempre que possível, dê prioridade a esse método e só utilize produtos químicos quando necessário. A cobertura do solo também deve ser feita nos carreadores dentro dos talhões. Eles devem sempre estar cobertos de material vegetal vivo ou morto para evitar erosões e compactação excessiva. Outro ponto positivo de realizar um bom manejo do solo é reduzir os efeitos da seca no café. Grande parte do sistema radicular dos cafeeiros está na camada superficial do solo, mas as plantas podem absorver água e nutrientes das camadas mais profundas. Para isso, precisam ter raízes bem desenvolvidas. E para favorecer o aprofundamento das raízes e a manutenção da umidade do solo, você pode adotar algumas medidas. Uma delas é fazer o preparo profundo do solo e a correção com gesso e calcário baseado nas análises. Em áreas mecanizáveis, é possível fazer a subsolagem com a aplicação desses insumos em profundidade. Já em áreas não mecanizáveis,
Faça covas de no mínimo 40 centímetros de profundidade e realize a aplicação de corretivos e fertilizantes. Faça também o plantio em nível. Use adubos orgânicos. Realize a aplicação de micronutrientes via solo e faça a manutenção da cobertura vegetal nas entrelinhas do café. As pragas e as doenças podem diminuir a produtividade do cafezal e impactar o seu bolso pelo aumento de gastos com insumos e perda de receita. Por isso, é fundamental fazer um bom manejo integrado de pragas e doenças, planejando ações de prevenção, integrando diferentes estratégias de controle, dando preferência às de menor impacto e, quando necessário, utilizando racionalmente os agroquímicos. Para saber quando é necessário entrar com medidas de controle, tenha o hábito de monitorar os níveis de incidência de pragas e doenças na lavoura. Verifique qual tem sido a incidência de cada uma delas e planeje as intervenções que você vai adotar para controlá-las antes que elas causem perdas de produção. Como eu falei na última aula, faça as anotações e registre os dados que você encontrar no campo, num caderno ou numa planilha. Isso vai te ajudar no monitoramento de cada talhão. Esses dados podem ser comparados no ano a ano para você avaliar se há necessidade ou se é o momento correto de intervir. E não deixe de consultar nos materiais de apoio da aula informações sobre o monitoramento das principais pragas e doenças do café. Cada praga e doença tem períodos mais favoráveis de desenvolvimento durante o ciclo produtivo do café. Fique atento para intensificar o monitoramento nessas épocas. Ao monitorar os talhões, avalie se há inimigos naturais que podem ajudar no controle das pragas e doenças. Isso pode te ajudar a reduzir o uso de defensivos agrícolas e, consequentemente, diminuir seus custos de produção. Tem mais conteúdo sobre isso no material de apoio. Além disso, sempre que possível, acompanhe os alertas de informações climáticas fornecidos por órgãos oficiais. Essa prática facilita suas decisões sobre manejo, porque você fica sabendo os dias que oferecem boas condições de desenvolvimento ou de controle natural para uma praga ou doença. E atenção! O manejo integrado de pragas e doenças prevê a combinação de diferentes métodos e estratégias de controle, como o cultural, o biológico, o físico, o mecânico e o químico. Isso diminui as chances dos insetos ou doenças criarem resistência a um método de controle, principalmente o químico. Sempre que possível, dê preferência a outros métodos de controle antes de recorrer ao químico. Aqui vão alguns. Mantenha a cobertura vegetal nas entrelinhas do café, favorecendo a presença de inimigos naturais, polinizadores e a diminuição de plantas invasoras. Retire os grãos remanescentes do chão após a colheita, a chamada varrição. Use armadilhas para atrair pragas e checar a incidência delas na lavoura. E use controles biológicos que ajudem no controle de doenças e pragas. Outros métodos ainda são implantar quebra-ventos, usar cultivares tolerantes e resistentes e manter a adubação equilibrada. Aliás, ter um sistema de produção com mais diversidade de plantas e árvores nativas também ajuda a reduzir a pressão de pragas e doenças, porque preserva inimigos naturais, serve como quebra-vento e faz um sombreamento parcial do café. Além disso, essas espécies ajudam a melhorar as condições do solo e podem gerar outras fontes de renda para o produtor. Mas afinal, que espécies são essas e como elas devem ser utilizadas? O uso de adubos verdes nas entrelinhas, como crotalária, guandu e labi-labi, entre outras, favorece o equilíbrio do sistema. Banana, grevillea, abacate, macadâmia, acácia, entre outras espécies, podem ser utilizadas nas bordaduras com função de quebra-vento. Já espécies como cedro australiano, mogno africano e seringueira ajudam no controle de pragas e doenças. Também geram um incremento de renda do produtor no médio e no longo prazo. Quando você tiver que usar métodos de controle químico, lembre-se de sempre de alternar os princípios ativos e modos de ação dos produtos, para evitar resistência de pragas e doenças a esses produtos. E claro, siga sempre as dosagens recomendadas na bula. Cheque também na bula e no sistema Agrofit do mapa se o produto que você pretende utilizar tem registro para a cultura do café. Alguns produtos que antes podiam ser utilizados nos cafezais foram proibidos nos últimos anos, então fique atento. Vale reforçar que o uso de qualquer agroquímico deve ser feito com base em um receituário agronômico, fornecido por um responsável técnico com registro no CREA, que é o Conselho Regional de Agronomia. Esses receituários devem ser mantidos na propriedade para fins de auditorias. E fique ligado,
Se você pretende exportar seu café, não perca a próxima aula, em que eu vou falar sobre a aplicação de agroquímicos e sobre os limites máximos de resíduos exigidos nos países importadores. Eles podem impactar suas estratégias de controle químico de pragas, doenças, plantas daninhas e até a sua venda. Não vai perder, hein? Até lá!